Fala rapaziada, começando mais um podcast do Arquibancada MAC. Eu já apresento o nosso convidado de hoje, mas queria primeiro apresentar a nossa bancada, começando por ela. Oi, Júlia, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Oi, gente, prazer estar aqui nessa bancada com o Luiz, com o Thiago, muito feliz por essa nova entrevista, né? Minha primeira entrevista, e vamos que vamos. É isso. E para fechar a bancada de hoje, Luiz, como você está? Tudo certo? É um prazer estar aqui com você também. Tudo certo, espero que esteja tudo certo com todo mundo também. É um prazer estar aqui participando da minha primeira entrevista também. E é um prazer ainda maior estar entrevistando uma pessoa tão importante, tão grande dentro do jornalismo. Vamos que vamos. É isso. Agora, devidamente todos apresentados, meu nome é Thiago e hoje a gente vai entrevistar o nosso querido Fred Caldeira, que é correspondente internacional da TNT Sports na Inglaterra há quase 6 anos e trabalha desde 2011 no antigo Esporte Interativo, hoje TNT Sports. Seja muito bem-vindo, Fred. Obrigado, Thiago, Luiz, Júlia, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e eu lembro da minha primeira entrevista, tá? E eu tenho certeza absoluta que vocês vão executá-la melhor do que a minha. Então, vamos que vamos. A gente queria agradecer também por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer você estar aqui com a gente. Então, bora começar essa entrevista. Queria falar um pouco sobre sua infância. Como era você quando era pequeno? O que você mais gostava de fazer quando pequeno e de onde veio esse amor pelo esporte? Então, cara, eu quando mais moleque, assim, eu já tinha um prazer muito grande de jogar bola, né? Apesar de não ser muito bom, eu gostava de jogar. E eu lembro de ser muito aficionado por videogame também, sacou? Então eu lembro de mais criança mesmo ter um Master System lá em casa que eu jogava, enfim, Sonic, esse tipo de coisa. E aí, evidentemente, já estou dando o recado de que eu sou velho aqui. Depois Super Nintendo e tudo mais. E aí eu lembro de um pouco mais, eu acho que eu devia ter o quê? Uns 11, 12 anos, que aí quando eu tive o primeiro computador em casa, que tinha aquele jogo, o Championship Manager, né? Que acho que hoje é o FM, né? Na época era o CM. Cara, aquele jogo ali eu assim, fiquei fissurado por anos a fio. E foi aquele jogo, junto com transmissões que começavam a pintar do futebol europeu no Brasil, que abriram minha cabeça para o futebol europeu, além do futebol brasileiro, porque antes daquilo eu não tinha muito acesso, não era tão fácil, né? E tudo mais, ainda mais sem computador em casa. Mas, enfim, a infância ela sempre foi, em algum sentido, acompanhada do futebol, às vezes prático e muitas vezes virtual. Aí depois, enfim, comecei a consumir imprensa esportiva de maneira voraz, comprava o jornal Lance todos os dias. Então sempre esteve presente de alguma forma o futebol. Bom, você disse que você, desde pequeno, já começou depois que começou a jogar o CM, quando começou as transmissões do futebol europeu, você já começou a acompanhar e tudo mais. Eu queria saber se na sua infância e adolescência você sempre foi ligado ao futebol europeu, se tinha algum time que você torcia na época. Quando eu comecei a ter essa entrada, né, tanto das transmissões quanto do CM, eu adotei quase que instantaneamente o Manchester United, porque um dos primeiros jogos, se não o primeiro que eu lembro de ter assistido do futebol europeu, foi a final de 99, quando o United venceu nos minutos finais do Bayern de Munique numa virada incrível e tudo mais. E eu imagino, eu suponho, porque eu não tenho essa memória concreta, que foi por conta de ter assistido a esse jogo que eu jogava tanto com o Manchester United no CM, né? Era assim, eu lembro de ter jogado, pô, naquela época começava em 2001, 2002 a temporada, porque era o CM 01, 02, tem tempo.
jogava com o United até 2050, assim, era um negócio de louco. Então, eu acho que foi daí que veio a minha predileção lá atrás pelo Manchester United, por ter visto aquele jogo da final da Champions de 99. Bom, você falou que o esporte europeu sempre esteve na sua vida desde criança, né? Eu queria saber quando é que o jornalismo entrou na sua vida, assim, e se você pensou em fazer alguma outra coisa sem ser jornalismo. O jornalismo entrou mais ou menos nessa época, quando eu tinha 10, 11 anos, evidentemente enquanto consumidor, né? Eu via muito Sport TV, eu via muito ESPN Brasil, eu lia muito Lance, né? Comprava todos os dias. Eu lembro de comprar o Lance especificamente muitas vezes para ler a coluna do Bauru Betting, que hoje é um cara que, enfim, trabalha na empresa que eu trabalho, um sonho realizado, tá do lado dele. Então, muito como consumidor, a internet ainda não era muito forte, né? Dentro da indústria do jornalismo esportivo, acho que o ge.com estava começando a surgir e tudo mais, enfim. E aí, em algum momento, que eu não sei direito qual da nossa vida, que a gente é obrigado a escolher alguma coisa para fazer, ou escolher alguma, sei lá, algum curso para tentar passar, eu pensei, por que não o jornalismo como porta de entrada ou algum atalho para eu estar próximo do futebol, né? Já que eu não tinha nenhum talento para jogar futebol profissionalmente, o que eu poderia tentar fazer para profissionalmente estar perto do futebol? Naquela época parecia que era jornalismo porque eu gostava de consumir e gostava de escrever. Não tinha muito além disso, né? Não tinha nenhum outro indício muito concreto. Então, foi meio que me guiando por esses palpites que eu acabei escolhendo jornalismo. Mas antes de me apaixonar por jornalismo, eu me apaixonei pelo futebol, que foi o que me levou ao jornalismo. Bom, antes de você se tornar correspondente, em 2011 você foi contratado para trabalhar no antigo Esporte Interativo, quando o canal ainda não tinha tanta visibilidade como hoje. Como foi a sua chegada e os primeiros anos dentro do canal? Eu chego para estagiar em fevereiro de 2011, eu estava aqui no quarto período da faculdade, eu acho. Enfim, eu fui estagiar na área de apuração. Só que já na faculdade eu fazia internamente lá alguns trabalhos com TV, né? Eu já tinha sido editor de vídeo, cinegrafista, o cara que guardava a chave do almoxarifado, produtor, e aí em algum momento eu virei apresentador / repórter da TV da faculdade. E na entrevista para o estágio do EI, eu já tinha levado esse material. Então, eu entro na área de apuração, porém já falando para eles, olha, se pintar qualquer oportunidade de vídeo, eu estou disposto, né? Então, eu entro e como você disse, era outra realidade, né? Não era um canal muito difundido, pelo menos nos grandes centros. Ele era muito forte, acho que em diversas regiões do interior do Brasil, porque estava na antena parabólica, né? Então, onde a TV fechada não chegava, o esporte interativo entregava um conteúdo esportivo que praticamente não existia, né? Não existia canal aberto só esportivo no Brasil, senão o esporte interativo, né? Não existia nem antes e nunca existiu depois. Mas como eu morava no Rio de Janeiro, os meus amigos não assistiam, eu não assistia, a minha mãe não conhecia, então era meio que eu estou trabalhando num canal que ninguém vê, mas na verdade muita gente vê, só que eu não conheço essas pessoas que assistem, né? Então era meio que essa sensação no começo. E aí depois de um mês e pouco na área de apuração, eu abro uma vaga na área de reportagem, eu passo 2 meses fazendo o teste. No fim do segundo mês, o Vasco ganha a Copa do Brasil, do Coritiba, lá no Paraná, volta para o Rio de Janeiro para desfilar no trio elétrico lá para celebrar com os torcedores. E a gente, por ter uma parceria com a Brahma, a gente conseguiu ficar em cima do trio elétrico.
E aí foi meu último teste como repórter, eu e um cinegrafista, o Wagner Massot, a gente lá em cima, fazendo, enfim, material e tudo mais. Eu só fui efetivado porque em algum momento o Roberto Dinamite, presidente do Vasco naquela época, no meio de uma passagem minha, no meio de uma gravação minha, ele jogou cerveja na minha cabeça. E aquilo a TV adorou e falou, cara, vamos colocar no ar, né? Então não colocaram no ar por mim. Eu não tive nenhum mérito naquilo ali. Foi o Roberto Dinamite que trouxe a cerveja para jogo e acabou sendo culpado por eu ser efetivado dentro do canal. Bom, você entrou em 2011 no antigo Esporte Interativo e em 2014 a gente tem a Copa aqui no Brasil, que foi uma das coberturas que você fez pelo Esporte Interativo. E eu queria saber como foi a experiência de cobrir uma Copa do Mundo e o que te marcou mais, assim, que você mais lembra quando você puxa na memória essa Copa do Mundo, um jogo? Eu cobri eu cobri a franja da Copa do Mundo, porque é o seguinte, a gente não tinha os direitos de transmissão, né? Então, a gente não tinha acesso aos jogos, a gente não tinha acesso aos estádios. Então, a minha cobertura de Copa do Mundo, ela começou e terminou sem ver um jogo. O que foi a minha cobertura de Copa do Mundo foi, no grosso, a cobertura dos protestos que existiam ao redor dos estádios, principalmente do Maracanã, que foi palco de abertura, de encerramento da Copa, desde a Copa das Confederações, né? Então, o famoso junho de 2013 até 2014, aquela convulsão política, enfim, que acabou dando no que deu, infelizmente, mas eu tive que cobrir muito daquilo. E então, na verdade, minha cobertura de Copa foi uma cobertura muito pouco esportiva. Foi o esporte como palco para um outro tipo de cobertura. Então, as minhas memórias não são, enquanto repórter, do Messi fazendo gol, o 7-1 eu me lembro porque eu assisti, infelizmente, como todos nós, mas assisti de casa, né? Eu não estava no Mineirão. Mas as minhas memórias enquanto trabalhador daquela Copa do Mundo são de cobrir protesto, não são de cobrir futebol. Então, eu ainda tenho dentro de mim, por mais que tenha sido um barato, tá? Não estou reclamando. Eu não gosto da consequência daqueles protestos e eu quero muito curtir uma Copa do Mundo enquanto repórter de jogo. Mas eu gostei daquela experiência porque me ofereceu um cenário completamente diferente ao qual eu estava acostumado, né? Mas é isso, deixou um gosto em mim e que eu ainda quero realizar. Não consegui fazer isso na Rússia e não devo conseguir fazer no Catar, que é trabalhar numa Copa do Mundo enquanto repórter para cobrir futebol. Em 2015, você se tornou apresentador do Cadeirão de Esportes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa experiência, né? Que era um programa um pouco mais descontraído. Foi passar para o estúdio, né? Houve algumas mudanças dentro do canal que o Caderno de Esportes, que era o jornal da casa, ele era apresentado pelo André Henning, naquela época. O segundo apresentador, né, quando o André não podia, era o Henrique Marques, junto com o Jorge Igor, às vezes era o Jorge também. E eles precisavam, mas como o André e o Jorge estavam quase sempre em transmissões, eles precisavam de uma terceira pessoa para estar ali no programa, caso eles não pudessem apresentar. E aí eu fui fazendo uns testes, zero confortável, assim, não era uma parada que eu queria muito, enquanto, sei lá, objetivo, ou enquanto me ver competente, né, o suficiente para tal. Mas acabei fazendo e calhou de uma memória que eu tenho ainda nessa fase de ser o auxiliar da apresentação. No dia que o Esporte Interativo adquire os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, isso no ano de 2015 mesmo, se não me engano, porque seria para a temporada de 2016, mas a gente anuncia em 2015, calhou de eu ser o apresentador do dia.
E aí, enfim, anos depois eu vim para cá para ser repórter, né, correspondente da Champions. Mas eu tive essa felicidade de ter anunciado isso dentro do Caderno de Esportes, e aí, um pouco mais para frente o programa virou, entre aspas, meu, né? Eu fui apresentador, junto primeiro com a Emily Schmitz e depois com a Tainá Espinosa, que foi a dupla mais frequente daquela fase do Caderno de Esportes. Foi ótimo fazer. Gostei muito de descobrir que eu consegui encontrar prazer em apresentar, em não estar na rua e sim estar no estúdio. Mas depois de um tempo eu vi que eu precisava estar na rua, que eu precisava voltar para a reportagem, que é o que eu realmente gosto, que é o que realmente me sacia mesmo. E foi por isso que eu não fiquei muito mais tempo na apresentação e voltei para a reportagem depois. Certo. E depois de 2015, em setembro de 2016, você se torna correspondente internacional na Inglaterra. Como foi o convite e a decisão de mudar totalmente sua vida? Bom, vamos lá. Quando eu começo a sentir que eu quero voltar para a rua, eu converso com a direção do canal para falar, cara, eu sei que a gente tem uma equipe de correspondentes na Europa, só que como era o fim da primeira temporada nossa da Champions, né, a gente já tinha Arthur Quesada, Tati Mantovani, Marcelo Beckler, a Isa Pagliari, a gente ainda não tinha eu aqui nem a Clara. A Carol Albuquerque já estava com a gente também, a repórter cinematográfica e tal. Aí eu falo, olha, eu não sei o que vocês querem fazer, mas se pintar algum outro país, na Inglaterra a gente tinha um trio, que era o Felipe Rocha, o Ulisses Neto e o Caio Correia. Então eu nem olhava para a Inglaterra com a possibilidade, falei, já tem repórter, né, pra caramba lá. Sei lá, se vocês pensarem em ter alguém na Alemanha, sei, cara, na Itália, né, a Clara não estava aqui. Aí eu comecei a tentar estudar alemão e italiano, imagina, cara, nenhuma chance de conseguir dar certo, mas enfim, estava me preparando para uma possível possibilidade. E aí acabou que eles não renovaram com o pessoal que estava aqui na Inglaterra. E num dia X me fizeram o convite para vir para a Inglaterra. 7 dias depois do convite, eu já estava pisando aqui. Então eu tive 7 dias para, enfim, entender que aquilo estava realmente acontecendo, arrumar minhas coisas, né, resolver burocracias, sei lá, passaporte, nanana, e despedir família, né, amigos e, né, sei lá, dar tchau para minha mãe, pro meu pai. O negócio foi meio assim, cara, uns 7 dias, tem que fazer tudo isso, e já desembarquei na Inglaterra. Antes de chegar na minha casa provisória, eu tinha que cobrir um jogo. Então eu cheguei em Londres, peguei um trem para Leicester, cobri o jogo do Leicester. Só depois dessa cobertura eu peguei um trem para Manchester para chegar de fato onde seria a minha futura cidade, né? Então foi essa loucura de em 7 dias ter que mudar minha vida de cabeça para baixo, mas uma loucura boa, evidentemente, né? Não quero vender como perrengue, é só realmente muita coisa em pouco tempo. Se tornar um correspondente internacional, sempre você comentou agora, né, que você ofereceu essa possibilidade, você queria, mas assim, ao longo da sua carreira, quando você decidiu ser jornalista, você já sabia que você queria ser correspondente internacional? Não, porque não havia. Eu não flertava com essa possibilidade, sacou? Não era algo que eu via como alcançável. Então, o meu objetivo era, cara, eu quero ser repórter para fazer, sei lá, o Campeonato Carioca, que era o que estava mais próximo de mim. Se tudo der certo, né? A primeira divisão do Campeonato Carioca, consegui no Maracanã, consegui em São Januário, consegui no Engenhão, agora Newton Santos, né? Na minha época era Engenhão. Então,
era essa o meu objetivo. Então, a correspondência internacional, ela nunca foi... Eu quando comecei a me interessar por jornalismo esportivo, eu lembro, tem dois correspondentes esportivos, né, que me marcaram, que era o Décio Lopes. Ele fazia um programa no Sport TV chamado Expresso da Bola, que ele visitava a casa dos jogadores. Pô, isso em 2006, 2007, sabe? Ninguém fazia isso. E o João Castelo Branco, que eu lembro dele já aqui, às vezes com Plihal, mas ele era o cara mais baseado na Inglaterra, fazendo para a ESPN Brasil. Mas aquilo era tão distante, sacou? Por mais que hoje seja muito distante, eu entendo, para todo mundo, você tem mais pessoas, mais brasileiros fazendo isso do que quando eu podia tentar aspirar, entendeu? Então, hoje talvez você tenha mais exemplos para tentar. Pô, não, tem a Clara, tem a Tati, tem a Nathalie, tem o próprio João. Na minha época era o João, aí quem cobria esporte na Globo, por exemplo, se eu não me engano, fazia tudo, né? Então era o Marcos Uchoa fazendo, sei lá, guerra no Iraque e anúncio do Filipão na seleção de Portugal, sabe? Então era isso que rolava na minha época. Então não tinha esse sonho porque não me parecia factível. Bom, você disse que no processo de mudança foi muito corrido, você teve que resolver muitas coisas em pouco tempo. Eu queria saber como foi, no primeiro ano, nos primeiros anos, vamos colocar assim, como foi o processo de adaptação a um país diferente, né, do Brasil, como você se adaptou à cultura da Inglaterra, e como tem sido a experiência de trabalhar fora do Brasil, e ainda mais sem uma equipe, né? Você trabalha basicamente fazendo um pouco de tudo aí. Cara, em relação à adaptação, foi ótimo. Ótimo. Assim, eu estava tão animado com a oportunidade que mesmo o perrengue era um perrengue, pô, estou aqui, sacou? Não vou reclamar. A grana não era suficiente, as condições de moradia dentro do que a grana permitia eram realmente muito básicas, mas eu estava na Inglaterra, sabe? Na minha cabeça, assim, eu estava chegando num lugar completamente fora do que eu, como eu disse, né, poderia antes ter sonhado. Então, pô, ainda mais eu que gostava do Manchester United quando moleque, estava em Manchester, né? Eu que curtia a Premier League, estava na Inglaterra. Eu que sou fã de várias bandas daqui. Então, assim, eram várias facetas que estavam se realizando ali. Então, esse negócio de... É claro que é difícil, sabe? Tem um ponto que apesar de sair do Brasil para vir para a Europa não ser um perrengue, eu não quero jamais vender como tal. Eu sei que a realidade do Brasil muitas vezes é muito, infinitamente mais difícil do que qualquer coisa que eu passei aqui. Mas é claro que não é fácil quando você está a sei lá quanto tempo de distância dos teus pais que você nunca morou longe, sacou? Teus amigos, as tuas raízes e outra cultura. Eu vim sem ninguém, né? Eu não tinha nenhuma ponta aqui de contato direito. Então, mas tudo isso ficou muito pequeno perto da animação. De estar aqui, de estar trabalhando com Champions, enfim, com as oportunidades. Eu chego um mês depois de Guardiola e Mourinho na cidade, então ainda tinha esse frisson aqui, né? Então, assim, para mim, a adaptação foi muito tranquila. A dor da distância, ela foi crescendo com o tempo. Acho que quando a animação da novidade ela foi se assentando, aí que começou a cair um pouco a ficha. Não, realmente, cara, eu acho que eu vou passar a ver minha mãe uma vez por ano, né? Em vez de ver, sei lá, uma vez por semana. Vou passar a ver meu pai uma vez por ano, em vez de ver todo dia. Então, era meio que... Isso aí foi, com o tempo, piorando um pouco, né? Acho que hoje é um pouco... Hoje acho que estou mais tranquilo, mas 1 ano, 2 anos, a pandemia foi terrível nesse sentido, né? Mas,
em relação ao trabalho de fazer de tudo um pouco, eu já tinha feito isso na minha vida, tanto na faculdade quanto no início do esporte interativo, então não foi novidade. Não acho que é o ideal. Eu não quero vender isso como não, tá certo. Eu queria muito que o jornalismo esportivo fosse valorizado a ponto de não precisar precarizar o serviço, né? Que a gente pudesse ter condições de contratar cinegrafista sempre, técnico de som, alguém para estar aqui me ajudando na produção e tudo mais. Tá sozinho te desenvolve em várias frentes que você não se desenvolveria se tivesse acompanhado. Mas eu acho que isso é ruim para a gente, né? Porque são menos oportunidades para o mercado de trabalho, infelizmente. Fred, você até citou um pouquinho disso agora, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente como foi a experiência de enfrentar a Covid, né, estando em outro país, estando longe da sua família. E também com os campeonatos parados, né? Pois é. Foi uma fase complicada. Assim, aí eu tenho que de fato dar uma. Eu tenho que relativizar, porque assim, eu mantive minha saúde, né? Não tive nenhum problema sério, não perdi ninguém próximo para a Covid, não perdi o emprego. Então, assim, tirando esses 3 privilégios enormes, né, que milhões e milhões de pessoas não tiveram, infelizmente, foi difícil, porque eu estava aqui, na época eu morava com um amigo, então isso ajudou, mas mesmo assim eu tive que ficar, por exemplo, 2 meses sem ver a minha namorada, 3 meses, na verdade, não sei quantos meses sem cobrir jogo, né? Não sei quanto tempo sem ver jogo, porque tudo parou, como você disse. Foi complicado, foi difícil, mas aos poucos a indústria foi se ajeitando, né? Em pouco tempo a Premier League já entendeu, os clubes entenderam que valia, como não tinha jogo e a gente precisava de algo para reportar, eles liberam mais entrevistas com os jogadores que também, por sua vez, estavam sem fazer nada, treinando de casa e, sei lá, fazendo o que durante o resto do dia. Então, consegui algumas entrevistas legais. Acho que foi nessa época que a gente falou com o Bernardo Silva, por exemplo, pela primeira vez, uma TV brasileira falou com ele de maneira exclusiva. Falamos com vários outros jogadores. E aí teve, então, um pouco de trabalho para fazer, para reportar daqui até a Premier League voltar e depois até a gente ser permitido de volta aos estádios. Você tinha falado um pouco da Champions e nesse período que você esteve para cobrir diversos jogos da Champions, é uma competição realmente muito diferenciada das outras competições? E como é fazer parte da melhor competição do mundo? Cara, eu acho espetacular mesmo, assim, sem nenhum corporativismo, né? Porque a empresa que eu trabalho transmite. Eu acho o negócio realmente. A UEFA acertou muito, né? Em tudo, no sentido do marketing do negócio, né? O hino, cara, é muito especial, é muito forte. Tentaram replicar isso em diversas outras competições, Premier League, Campeonato Brasileiro, Europa League. Cara, nada, né? Nem a própria UEFA conseguiu acertar o que ela fez lá atrás, sacou? Porque realmente o hino da Champions, não sei por quais motivos, em algum momento clicou, assim. Aquela canção com aquele momento, com o crescimento da competição. Então, eu fiz parte da geração que conseguiu crescer assistindo a Champions, né? Talvez uma das primeiras, porque gente mais velha do que eu, ou talvez um pouco mais velha tenha visto, mas antes
acho que nos anos 90 não tinha ninguém transmitindo no Brasil a Champions direito, ou transmitindo muito pouco. Então, eu tive esse encanto já lá atrás, que hoje já é normal para todo mundo, né? Mas a sensação de ver de perto, cara, é um negócio muito louco. Assim. É fantástico. Ontem mesmo eu cheguei agora um pouco atrasada para a entrevista, porque o trem atrasou voltando de Glasgow, na Escócia, que eu vi o jogo dos playoffs da Champions, nem Champions ainda, mas a última fase de eliminatórias antes da Champions é a primeira que a UEFA autoriza a tocar o hino. Né? Antes, não. Então, esse jogo que eu cobri, que foi Rangers e PSV, tocou. Pô, já estava um tempo sem escutar, né? Porque foi entre temporadas. É bom ver que está de volta. Então, eu sou apaixonado por essa competição, porque a quantidade de momentos históricos que eu consegui ter o privilégio de ver de perto, já tinha visto de longe, ver de perto, então é outra história. Bom, quando você disse que quando você mudou acho que um mês depois que o Guardiola e o Mourinho chegaram na Europa. Isso foi uma coisa que te incentivou em Manchester. Em Manchester, isso. Te incentivou muito a se adaptar mais fácil e fazer seu trabalho. E como tem sido todos esses anos que você está aí acompanhar o Guardiola, que para muitos é o melhor treinador do mundo, e ter visto ele fazer campanhas históricas na Premier League? Cara, eu já sei que é um negócio muito grande, e aí acabou que o Mourinho não foi o que prometia ser, muito mais por culpa do Manchester United, como a gente vê, quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que o Mourinho tinha menos culpa, mas em vez do Mourinho veio o Klopp, né? O Klopp já estava aqui, mas o Klopp cresceu para ser esse arquirrival aí do Guardiola. Então, assim, eu já sei que é muito grande ver esses dois caras, mas eu sei que eu só vou ter a real sensação, a ficha só vai cair mesmo depois que passar e eu entender o quanto que não era normal, sabe? Era de fato muito fora da curva, porque é incrível, assim, é incrível. Eu acompanho o Guardiola um pouco mais de perto, não só pela proximidade de estar em Manchester, mas também pela abertura que o City me dá e que o Liverpool não me dá tanto. Mas eu tive o privilégio de acompanhar 3 finais de Champions com o Liverpool, né? A passada, que eles venceram contra o Tottenham, e a que eles perderam também para o Real Madrid em 2017, se eu não me engano, acho que foi, na Ucrânia. Enfim, então acompanhei muito do Liverpool, do Klopp também. É espetacular. É espetacular. E não só os jogos. Eu valorizo muito a parte da entrevista. É algo que realmente me desperta interesse. E ver esses caras falando com tanta frequência com a qual eu tenho, né, tido nos últimos 6 anos, é uma escola, assim. Em termos de análise de discurso, em termos de aprendizado de futebol, em termos de se desafiar a buscar algo diferente de 2 caras tão fora da curva, né? Então, é um privilégio muito, 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 muito grande, talvez um dos maiores que eu vivo aqui. Você comentou sobre a emoção de ouvir o hino da Champions logo antes de uma partida, né? E eu sinto essa emoção na minha casa antes de eu começar, então eu fico imaginando como é que vai ser, se Deus quiser, um dia eu estiver lá. E eu queria saber se, pra você, todo jogo, assim, quando toca o hino, quando o jogo tá prestes a começar, se você ainda sente a mesma emoção do começo, de quando você começou a cobrir a Champions, ou se hoje é uma coisa que você já tá um pouco mais acostumado. Eu, infelizmente, me acostumei. E eu fico um pouco chateado comigo mesmo, porque, assim, mas não é me acostumei, tipo, pô, caramba, mais uma vez vindo da Champions, hein? Pô, passa logo. Não é assim. Eu paro o que eu tô fazendo para viver aquele momento. Mas, pô, a primeira vez que eu vi no da Champions, eu chorei. Assim, eu chorava a cada nota.
E eu tive o privilégio de viver esse momento num estádio que também estava vivendo aquele momento pela primeira vez, porque o meu primeiro jogo de Champions não foi, sei lá, em Old Trafford, com a torcida do Manchester United, que para eles, sei lá, um jogo de fase de grupos da Champions, quer dizer, costumava ser todo ano, hoje em dia não é bem assim, mas não foi no Camp Nou, não foi no Bernabéu, foi no estádio do Leicester, sabe? Então, era o Leicester no ano seguinte deles terem vencido aquela Premier League de maneira espetacular, e eles nunca tinham participado de um jogo de Champions. Então foi dentro da casa deles, pela primeira vez na história, então todo mundo na arquibancada estava compartilhando aquele momento inédito comigo. Então não foi só eu chorando e todo mundo meio, eu olhava em volta, estava todo mundo emocionadão assim na arquibancada. Então foi bacana ter vivido aquele momento muito especial para mim, num contexto de catarse coletiva quase. Então não tem como hoje em dia, infelizmente a vida é assim, né? Você vai se acostumando com as coisas e não sinto a mesma emoção, mas eu ainda me dedico a tentar saborear o máximo que eu consigo aquele momento, por mais que eu não vá, sei lá, chorar, mas como eu te falei ontem, depois de alguns meses sem ouvir, eu já estava mais amarradão, assim, já estava, pô, caramba, que bom que tá tocando de novo. Bom, ainda falando de Champions, um dos jogos que você cobriu na temporada 2018-2019 foi a remontada do Liverpool em cima do Barcelona na semifinal. E eu queria saber como foi e cobrir aquele jogo, no estádio, como foi a atmosfera no estádio. Foi... Cara, em termos de cobertura, de clima, de estádio, de tudo, eu tenho a sensação de que foi o maior que eu já cobri, tá? Eu acho que eu não estou enganado, não. Acho que foi sim. Porque foi absurdo. Foi um negócio inacreditável. Inacreditável. O Liverpool já tinha jogado muito bem o primeiro jogo no Camp Nou. O 3-0 foi um pouco mentiroso para o Barcelona. Teve um golaço absurdo do Messi de falta que, no momento que o Liverpool estava benzão no jogo e podia ter feito 2-1, aí era outro cenário, mas acabou sendo 3-0 para o Barça. Então, assim, se você fosse analisar o jogo no Camp Nou, você fala, pô, dá para o Liverpool passar. Mas como é que você vai imaginar que depois de um 3-0 para o Barcelona, que ainda não era o Barcelona das tragédias, ainda parecia ser o Barcelona das conquistas, ou o último respiro daquele Barcelona, é que depois teve Roma, né, Liverpool, Roma e tudo mais, mas o Barcelona para o Liverpool, quando eu vou para o estádio de Anfield, eu sinto, tentando falar com os torcedores antes do jogo, que estava todo mundo meio, cara, não, a gente vai passar. Aí eu falei, cara, enfim, alguma coisa diferente vai acontecer aqui hoje, não sei se o Liverpool vai passar, mas me parece que a gente vai ter algo diferente do que, não, vamos, enfim, tentar pelo menos vencer, porque não era só o Barcelona, era o Barcelona do Coutinho. O Coutinho que, meses antes, tinha forçado uma saída para o Barcelona, e a torcida do Liverpool ficou emburrada com ele. Então não era só vamos passar, porque era vamos passar e vamos, enfim, mostrar para o Coutinho o que ele resolveu deixar para trás. E acabou que naquele jogo foi tão cheio, não só de torcida, mas de imprensa, que a UEFA teve que me colocar no meio da torcida do Liverpool, em vez de me colocar na área de imprensa. Então, acabei vivendo aquela experiência como se fosse um torcedor mesmo, porque a cada gol do Liverpool, 15 pessoas se abraçavam, me abraçavam, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi assim, difícil viver algo parecido com aquilo, mas a Champions sempre só pode surpreender, né? Então, ano passado eu não estava do lado vencedor, mas o que eu vi o Real Madrid fazer de perto com foi Liverpool? Não, City, City, Chelsea e depois Liverpool. O Liverpool não foi uma virada espetacular, mas o que o Real Madrid fez com City e Chelsea também foi dessas histórias para contar depois, porque, mas enfim, estando do lado que eu queria que vencesse, né? Porque time inglês, quanto mais longe for, melhor para mim.
aquela noite em Anfield foi espetacular. Bom, na final da Champions de 2021, que o Chelsea foi campeão, teve uma aposta ali com o Jorginho, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente e também sobre como é a sua relação com os jogadores brasileiros que jogam aí. Essa relação ela é muito boa, com uns um pouco mais próxima, com outros um pouco menos, mas acho que não, tenho certeza, com todas é muito saudável, com todos eles. Todos que estavam aqui eu tive contato, mas já saíram, e todos que ainda estão ou chegaram e tal. Em geral, os brasileiros que eu peguei aqui na Premier League são caras bem tranquilos, assim, não tive nenhum mala, assim, ninguém que eu fiquei meio, pô, esse cara parece meio arrogante e tal. Todos eles foram super tranquilos. Com alguns eu fui criando um pouco mais de relação, um pouco mais de abertura e tal, e o Jorginho foi um deles. Naquela temporada do Chelsea, campeão da Champions, na anterior eu já tinha feito algumas entrevistas com ele, e ele é um cara super gente boa, super abertão, assim. Então, antes a gente já tinha se dado bem, assim. Aí o Chelsea passa da fase de grupos, e se não me engano é nas oitavas de final que eu faço por vídeo, né, época de auge de Covid, uma entrevista com ele, e no fim da entrevista, já dando tchau, assim, ele saindo da sala do Chelsea, eu na minha casa, ele comenta do bigode, porque o bigode ele tinha sido algo que eu tinha feito durante a pandemia e tal. Aí, ele fala: "Pô, gostei do bigode". Eu falei: "Pô, por que você não deixa o teu?". Aí ele: "Pô, vou ver". Aí ele pensa: "Não, então faz o seguinte, vamos apostar". Aí eu falei: "Beleza". Aí ele fala: "Se a gente for campeão", pô, era oitavas de final, um Chelsea que, se não me engano, não estava nem jogando muito bem naquela época. Depois tomou um sufoco do Porto. Ele fala: "Se a gente for campeão da Champions, eu raspo o teu bigode e deixo o meu". E aí, cara, só que foi uma aposta completamente distante, porque o Chelsea não tinha nenhuma cara de ser campeão daquela Champions. Então eu falei: "Ah, beleza, beleza, isso aqui". Tanto é que naquela época, aquela aposta não repercutiu. Não foi. A gente até separou o trecho, postou nas redes sociais, mas ninguém falou: "Ah, pô, que bacana, que vai acontecer". Não, ninguém levou a sério, né? Ah, beleza, né? É tipo falar que, sei lá, o United hoje vai ser campeão da Premier League. Nem tanto, mas enfim. Aí o Chelsea foi passando, foi passando. Aí quando o Chelsea passa do Real Madrid na semifinal, eu tô em Stamford Bridge, aí eu refaço a aposta com ele, aí começa a ganhar um pouco mais de aderência, assim. E aí chegando na final, o Arthur Quesada, que fez a cobertura comigo, levou maquininha e tal, não sei o quê. Aí o Chelsea ganha um jogo que também ele não entra como favorito, né? O City era o favorito para aquela final. E aí o Jorginho, cara, ele tinha todos os motivos do mundo para não fazer aquilo, porque imagina o cara campeão da Champions. Pô, vai falar com a mãe, né, cara? Vai, sei lá, encher a cara, ou vai fazer festa, sei lá, vai fazer o que quiser fazer. Ele vai comemorar no vestiário, volta para o campo, e aí tem aquela gravação da promessa sendo cumprida, que foi maravilhosa. Assim, ninguém entendeu nada. Cara, o que tinha de TV gringa filmando aquilo, só brasileiro mesmo, né? O campeão da Champions está raspando o bigode fisicamente de um repórter, e o repórter raspando a barba dele. Assim, uma cena grotesca, mas maravilhosa. E agora falando um pouco sobre os times da Inglaterra, você falou que tem um cara que no começo tinha um carinho muito grande pelo Manchester United desde pequeno. E o assunto mais falado do momento é o próprio Manchester United, né? Que vive uma reformulação no elenco e está com um problema chamado Cristiano Ronaldo. Como você vê essa situação do United em relação à reformulação e o
problema do Cristiano Ronaldo? É melhor para os dois que ele saia do clube? O Manchester United, em meio a diversos problemas, ele tem um que, na minha opinião, é o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo tem um problema chamado Manchester United. Eu acho que não tá bom para ninguém essa situação, sabe? O ideal, no alto da minha insignificância, seria que o jogador saísse do clube para jogar Champions por outro, como ele quer. O problema é que hoje o pacote Cristiano Ronaldo custa muito, né? Não só financeiramente, mas o Cristiano Ronaldo ele precisa ser titular todos os jogos. E qual é o clube com condições de ganhar a Champions que pode se dar ao luxo de prometer isso para o Cristiano a temporada inteira? O Chelsea, sem Lukaku, o Bayern de Munique, sem Lewandowski, não quiseram. Então, assim, hoje, porque o tempo é assim, e infelizmente o tempo ele vai derrubando até mesmo os maiores atletas de todos os tempos, hoje, infelizmente, o pacote Ronaldo não vale tão a pena para o clube parar tudo que ele está fazendo e reformular o projeto para girar em torno de um jogador. O Manchester United deu passos para trás quando fez isso com o Cristiano. Por mais que a temporada passada tenha dado certo para os números individuais do Cristiano, coletivamente o United deu passos para trás. Marcou menos gols do que na temporada anterior, enquanto time dentro da Premier League. Foi segundo colocado naquela temporada e depois cai para a sexta colocação, faz uma das piores campanhas que fez na Premier League. Então, não tudo por conta do Cristiano, mas acho que tem várias questões que são consequência de você, do nada, já no fim da janela de transferências, mudar tudo para fazer o seu projeto girar em torno de um jogador que, infelizmente, hoje já não entrega mais o que costumava entregar. Dito isso, quanto mais o United perde, menor fica a impressão de que o grande problema é o Cristiano, né? Hoje, se você olhar para o ranking de problemas do Manchester United, o Cristiano não é o maior deles. Mas eu acho que ele é um problema incontornável, porque ele é um cara de 38 anos, quase, eu acho. Não lembro se ele está com 37, 38, enfim. Se você está reconstruindo o clube, um time, com um novo treinador que gosta de trabalhar com caras jovens e tudo mais, não me parece fazer sentido você ainda manter o Cristiano, que vai, no máximo, te dar mais uma temporada ou duas. E mesmo assim, não convivendo muito bem com alternar titularidade e reserva. Então, eu acho que o projeto Manchester United com o Cristiano sendo novo com o Ten Hag é meio natimorto. Acho que o Cristiano não pode fazer parte dessa equação que já tem outros tantos problemas. Né? Então, assim, e para o Cristiano, o Manchester United também não é bom, né? O problema é que essa janela de transferências está se provando ser aqui a primeira prateleira do futebol europeu fechou as portas para o Cristiano. Eu não sei o que vai acontecer daqui até o fim da janela de transferências, mas não me parece que ele vai conseguir jogar num time com condições de ganhar a próxima Liga dos Campeões. E isso dói um pouco, né? Porque a gente está acostumado a ver o Cristiano é o dono dessa competição. Vê-lo não participando, caso ele fique no United, ou participando enquanto coadjuvante, se ele for para o Sporting, vamos supor, é uma perda para a competição também. Mas, infelizmente, ou melhor, faz parte da vida, que bom que é assim também, o tempo passa. E o novo sempre vem, como diria Belchior. E confirmando, ele tem 37 anos, o Cristiano Obrigado. Ronaldo. Faz 38, acho que esse ano ainda. Acho que é dezembro, se não me engano. Não, se não me engano, ele faz só ano que vem 38 em fevereiro. Isso. Fevereiro. Então tá, é isso. Nessa temporada ainda, então, é isso.
Bom, agora falando um pouquinho da Premier League, ela começou agora em agosto, e eu queria saber qual que é a sua expectativa para essa temporada. Você acha que o City e o Liverpool vão continuar ali nessa hegemonia, nessa liderança, vice-liderança, um ponto de diferença para ganhar o campeonato, ou você acha que alguém vai surpreender? Eu ainda acho, apesar de nesse momento que a gente está gravando o Liverpool ter empatado duas, né, como a gente não esperava, ainda acho que vai ser City e Liverpool, sim. Mas eu não acho que vai ser um ponto, eu acho que o City vai abrir mais. Eu acho que o City vai ser campeão com um pouco mais de folga nessa temporada, é meu palpite. Mas tem questões aí que podem nos dar algumas surpresas. Primeiro que o elenco do City está muito curto, então o que a gente está vendo no Liverpool agora, que já está todo depenado com algumas lesões, né? Jogou o Darwin contra o Palace em casa, não tinha nenhum outro centroavante no elenco para cobrir, porque o Jota já estava machucado, o Firmino foi poupado, e aí você tem o meio-campo todo depenado. Enfim, o City, se tiver alguma coisa parecida, também vai ter que colocar uma molecada em campo, porque o Guardiola fez essa aposta, né? Ele prefere trabalhar com elencos mais curtos e conseguiu dessa vez. Só que mesmo assim, eu acho que tem uma diferença que, pelo menos a princípio, o time titular do Liverpool, a princípio, ficou mais fraco. Porque você perde o Mané, que era um dos melhores jogadores de toda a competição, para você apostar no Darwin, que pode vir a ser um ótimo jogador para a Premier League e para o Liverpool. E eu não estou nem falando da expulsão, tá? Isso aí, enfim, acontece e pode acontecer com todo mundo. Mas a gente não sabe. Então, você troca uma certeza, que era o Mané, por uma dúvida. O City, por mais que tenha a dúvida do Haaland, ele é mais certeza do que o Darwin é. Então, você sair de Gabriel Jesus ou Sterling para o Haaland, a princípio, é uma evolução. Então, eu acho que o City ele melhora enquanto time titular. E o Liverpool não. Por isso que eu acho que essa distância ela pode abrir. Agora, olhando para o elenco, pode ter espaço de uma terceira força chegar. Eu só não sei quem tem corpo para isso. O Chelsea me parece... Vamos ver quantas contratações ainda vai fazer, porque o Chelsea parece estar querendo meio mundo, né, até o fim da janela. O Manchester United também, mas o Manchester United, para mim, assim, é outra conversa, né, para ver se consegue, de repente, repetir o sexto lugar. Talvez nem isso consiga. Eu acho que a conversa de terceira e quarta colocações para Champions, ela envolve, a princípio, 3 clubes, que são Tottenham, Chelsea e Arsenal. Nesse momento, eu vejo o Chelsea como o terceiro colocado o último colocado desses 3. Né? Eu vejo Tottenham e Arsenal um pouquinho à frente. Mas vamos ver como é que termina a janela, como é que termina esse elenco do Chelsea. E aí, a depender de como esses times encaixem, pode ser que haja alguma ameaça ali para City e Liverpool na briga pelo título. O meu palpite é que o City vai ser campeão, com mais diferença de pontos para o Liverpool, mas eu também acho que vai ser difícil repetir aquela pontuação de mais de 90. Eu acho que vão perder mais pontos, os dois. Eu não acho que o campeão da Premier nessa temporada vai ter mais de 90 pontos, mas eu acho que a distância entre City e Liverpool aumenta um pouquinho. Falando um pouco sobre a regularidade dos times da Inglaterra, na sua visão, você acha que o futebol inglês está realmente muito acima das demais ligas? Não. Assim, financeiramente, não é nem achismo, né? É um fato. Hoje, a Premier League, os times da Premier League faturam muito mais do que os times da La Liga, que é a segunda, Bundesliga, Liga Francesa, Liga Italiana, assim, não tem nem comparação. Isso é um problema. Isso é um problema a médio prazo, ou até curto, que inclusive explica a Superliga, né? Florentino Pérez, Juventus, explica muito esse movimento que ainda não morreu e pode vir a se repetir. Existe hoje um desequilíbrio muito grande financeiro
pelo que a Premier League consegue se vender como a melhor do mundo, para outras que não conseguem competir com isso, por mais que tenham jogos tão interessantes quanto. Eu ainda acho que, enquanto liga, a melhor para assistir é a Premier League, em média. A La Liga pode te entregar jogos tão bons quanto a Premier League, mas acho que em menor número. Série A também, Bundesliga menos ainda. A Liga Francesa eu não coloco na mesma conversa. Acho que está entre essas aí. Essas 3. 4. Porém, ainda não se concretizou em realidade, e acho que não vai se concretizar tão cedo, o domínio na Europa das equipes inglesas, né? A Espanha ainda é muito forte, tanto falando de Europa League quanto falando de Liga dos Campeões, porque o Real Madrid é uma coisa inacreditável. Olha o que o Barcelona fez nessa janela de transferências. Então a gente já pode ver o Barcelona voltando a brigar por grandes competições, inclusive Champions, pelos próximos anos. Então, assim, eu não tenho certeza de que a Inglaterra ela é tão melhor a ponto de dominar tudo. Vai ser toda hora bater campeão da Europa League, campeão da Champions, mas acho que ela ganha tão mais dinheiro que ela vai passar a ser figurinha carimbada em semifinais e finais dessas competições. E repito, isso é um problema. É um problema que a gente só tem a brasileira em final de Libertadores. Assim, daqui a pouco a Copa do Brasil está mais difícil do que a Libertadores, porque é melhor você pegar um São Lourenço numa semifinal do que você pegar o Atlético Paranaense. Isso é um problema para o continente. É bacana enquanto brasileiro, mas é um problema para o continente. Pode ser bacana enquanto inglês, mas é um problema para a Europa também, se a Champions tiver um pouco esse tom. Você falou que você está aí há um bom tempo já na Inglaterra, e eu queria saber para você qual foi o melhor time que você viu enquanto você estava cobrindo a Inglaterra, quando você chegou aí. Rapaz, difícil, hein? Vou ter que ficar, né? Liverpool do Klopp e City do Guardiola. Assim, mas qual foi para mim a melhor versão do Liverpool do Klopp? Eu acho que foi a versão que bateu campeão da Champions contra o Tottenham, por mais que aquela final tenha sido horrorosa. Assim, foi uma das piores finais que eu já vi. Foi muito ruim mesmo. Mas aquela temporada do Liverpool, a Champions é maravilhosa porque tem pelo caminho. A fase de grupos já é fantástica, que o Liverpool quase não passa. O Alisson pega uma bola do Napoli em Anfield, que é absurda, no último jogo da fase. O Napoli do Ancelotti, olha só como é que o mundo é, né? O Ancelotti parou no Napoli para voltar, parou no Everton, olha que loucura. Enfim, então aquela Champions do Liverpool é maravilhosa, apesar da final ruim. E aquela Premier League é a primeira de um ponto de diferença, né? Então, para mim, é a melhor conjunção do Liverpool. Porque na temporada seguinte, que bate campeão da Premier, é eliminado pelo Atlético de Madrid nas oitavas da Champions, então faz uma Champions ruim. E na temporada passada, por mais que tenha prometido ser o melhor Liverpool de todos os tempos, que poderia conquistar tudo, acabou não conquistando nenhuma nem outra, né? Nem a Premier, nem a Champions, por mais que tenha conquistado as Copas Nacionais. Então, o melhor Liverpool... E também foi divertido ver aquele Liverpool que bateu o campeão da Champions. Então, para mim, foi aquele melhor ano que eu vi do Klopp. E o do Guardiola... Não sei, rapaz. Ano passado achei muito divertido. Talvez o ano da final da Champions. Porque é campeão da Premier e consegue chegar na final da Champions, mas não sei, teve o de 100 pontos também, né? Que foi um negócio absurdo. Absurdo. E cai para o Liverpool na Champions, num jogo também espetacular em Anfield, o primeiro. Só que o de 100 pontos acho que ficou um pouco sem graça, vai. Meio que, beleza, foi o primeiro grande recado do Guardiola aqui, foi fantástico ver e tal, mas não teve nenhuma disputa, né? Tanto é que o vice foi o Mourinho. Acho que eu vou ficar com o City
vice-campeão da Champions, por mais que também não tenha sido uma final muito plástica de se assistir, como poucas são, né? Poucas finais são boas. Aquela Sim. foi uma mais regra do que exceção. Bom, e agora que você já falou, né, se o que você acha se a Premier League, a Liga Inglesa está muito acima, além da tática e da técnica, qual é a diferença da Liga Inglesa para a brasileira? Da torcida, atmosfera, estádios? O que você acha que mais diferencia, assim? Isso é muito diferente. Tem muita diferença. Tem muita diferença. Cara, assim, vamos lá, só para dar um ponto para gente. Em termos de clima de torcida, assim, não tem comparação. Não tem comparação. Eu levei minha namorada que cresceu indo pro Old Trafford assistir o Manchester United no Maracanã para assistir a um jogo do Fluminense recentemente. Ela ficou assustada com o nível de barulho, assim. E não é porque eu sou tricolor, não, tá? Poderia ter sido no jogo do Flamengo, do Vasco, do Bahia, do Fortaleza, do Grêmio, do Galo, enfim. Não tem comparação. Anfield é muito bacana, da hora, bacana, mas não tem comparação. Então, em termos de clima, a gente é muito melhor. Muito melhor. O problema, e aí são vários, principalmente de ordem socioeconômica, é que a gente é um país que foi sucateado primeiro enquanto colônia e depois enquanto independente, a ponto de a gente não conseguir lotar estádio, porque as pessoas não têm dinheiro para futebol, porque não tem dinheiro para outras coisas tão importantes. Como é que vai ter dinheiro para futebol? Então, assim, se a gente tivesse um colchão econômico suficiente para que pudesse, cara, o estádio do Atlético Goianiense tivesse tão lotado todo o jogo como o estádio do Fulham, a gente teria uma cultura de mostrar para o mundo que o futebol brasileiro é muito maneiro enquanto atmosfera, muito, muito mais palpável do que... Porque só a gente sabe, né, que vive aí, né? Mas, pô, não adianta se no jogo... O Fluminense mesmo, no jogo tem 70, agora não que tá mais ou menos bem, mas 2 meses antes tinha 10 mil. Aqui não. O United tá horrível, mas tem todo jogo lá. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Só que é 80 em silêncio. A gente não. 80 a gente faz muito barulho, né? Então, assim, nesse ponto eu acho que não tem comparação. Agora, o ponto econômico, além de explicar por que a gente não consegue ter frequência, né, de estádios lotados, a gente não conseguir segurar jogador nenhum, né? Então, assim, a Premier League é o que é porque a Inglaterra tem um colchão histórico econômico que providencia isso, né? E aí a Premier League, por si só, conseguiu criar outra parada em cima desse colchão econômico que virou uma máquina, né? Hoje a Premier League, inclusive, está num estado financeiro muito melhor do que o próprio país. Mas é por isso que eu acho injusto comparar, assim. A gente não sai do mesmo ponto de partida. A gente não sai do mesmo ponto de partida. E a Premier League só é o que é porque tem jogadores estrangeiros. Porque se dependesse de jogadores ingleses, tem vários maravilhosos na história, mas teria uma liga bem mais ou menos, né? A gente, se tivesse só brasileiro, teria uma liga muito mais legal, mas que bom que a gente tem muitos jogadores do futebol sul-americano, principalmente hoje em dia, lá com a gente, né? E treinadores de outros países também. Acho bacana essa mistura. Mas é uma pena quando a gente vira, como a gente sempre foi, mas e cada vez mais, fornecedor de mão de obra e não aperfeiçoador dessa mão de obra, como é a Europa, que às vezes, inclusive, estraga essa mão de obra. Mas, enfim, tem várias diferenças, mas acho que principalmente porque a gente sai de pontos de partidas muito desiguais. A gente até vê em relação à Premier League, tanto é que antigamente a Premier League não permitia tantos estrangeiros assim como permite hoje. Por isso que acho que melhorou a qualidade da liga também, né? Tem, no fim da década de 90 tem uma mudança de uma lei que permite que europeus viessem para a Premier League, e aí vem Bergkamp, Henry, vem uma galera, o Zola vem para o Chelsea, ali do meio para o final da década de 90 que tem a primeira mudança,
e depois vai se sucedendo. Voltando agora para a sua carreira, você também participa do MFM Debate no YouTube da TNT Esportes. E recentemente a Isabela Pagliari disse que no Flow Esporte Clube que às vezes acontecia alguns problemas entre os correspondentes. Como é a relação entre vocês, correspondentes aí de fora? Cara, a relação é maravilhosa. É maravilhosa. Assim, eu tenho a alegria de dizer que eu sou amigo de todos os correspondentes que estão na equipe hoje. A gente tem uma relação que é curiosa, porque a gente se fala muito, a gente participa muito do mesmo programa, mas a gente se vê muito pouco, né? Porque não tem por que eu fazer um jogo de um time inglês em Portugal se o Arthur tá lá. A não ser que seja... A gente só se vê nas fases mais agudas da competição. Então, sei lá, de abril a maio, vai. E aí a gente fica o ano inteiro sem se ver praticamente, aí depois a gente se vê. Então a gente se fala muito, mas a gente se vê muito pouco, o que é uma pena. Mas, enfim, o que a Isa falou no Flow é uma questão muito particular dela, né? Então, assim, eu respeito muito a visão dela. A gente teve problemas de ordem profissional, mais do que pessoal, que enfim, ela acho que já falou sobre isso o suficiente, sobre o que aconteceu, e acho que o que aconteceu foi bom para todo mundo, né? Eu acho que ela está mais feliz agora, e acho que a gente também. Então, a relação da equipe hoje, eu não tenho nenhuma vírgula para colocar. Só completando, como vocês que estão aí por fora, vocês se ajudam tipo frequentemente com informações? Cada um se ajuda com as coisas? Sim. Porque, como eu te disse, né, tem vezes que eu vou cobrir, vamos supor, tá? Na fase de grupos vai ser Manchester City e Atlético de Madrid aqui na Inglaterra. Como é fase de grupos, a TNT talvez avalie, não vale a pena ter 2 repórteres, então a Tati vai cobrir o jogo em Madrid e o Fred vai cobrir o jogo em Manchester. Não vou mandar a Tati para Manchester também e o Fred para Madrid também. Então, quando a Tati vai cobrir o City lá, contra o Atlético de Madrid, eu mando para ela o que ela quiser saber do Manchester City, né? Porque eu acompanho muito mais de perto. E o mesmo acontece quando eu vou cobrir um time espanhol que ela está cobrindo, ou o Marcelo, ou o Arthur. Então, assim, a gente tem uma camaradagem muito natural até, né? Não precisa nem pedir muito, é automático que a gente se ajude dessa forma. Fora várias outras questões, assim, porque, cara, a gente tem coisas em comum que a gente não tem com nenhuma outra pessoa no planeta, né? Que a gente está na mesma posição da mesma empresa e em situações de vida parecidas também um pouco, né? Todo mundo longe da família, então a gente tem várias outras questões que a gente vai se ajudando também fora do lado profissional, mas o que eu falo, assim, eu tenho muito orgulho e muita honra de estar com essas pessoas do meu lado, assim, porque além de serem profissionais incríveis, são pessoas incríveis e eu acho que a gente consegue cumprir a missão que é muito difícil, que é justificar o privilégio que a gente tem de estar aqui. Porque tem muita gente que queria estar aqui e que tomara que consiga, né? Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E eu acho que a gente consegue entregar um trabalho à altura dessa responsabilidade. Bom, Fred, agora além da TNT Esportes, você tem seu próprio canal no YouTube, né? Então eu queria que você contasse de onde vem essa ideia, de onde veio, né, essa ideia, e também o que você pretende com o canal. Então, Júlia, o que eu pretendo, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia, nenhuma mesmo, assim. Eu não tem muito tempo
que eu achava que não teria por que eu criar um canal. Eu lembro porque tem algum tempo que eu criei um quadro no meu Instagram de abrir caixinha de perguntas. Criei um quadro, né? Nossa, que ideia original. Abrir caixinha de pergunta uma vez por semana no meu Instagram, como outras milhões de pessoas fazem nesse mundo. E aí, algumas pessoas falam, pô, cria um canal no YouTube, cria um canal no YouTube. E para mim não fazia sentido, porque, enfim, não fazia. Aí chegou o fim da temporada passada, eu estava exausto de trabalho, enfim, trabalhei pra caramba na temporada passada, e aí fiquei uma semana descansando e já fiquei com saudade de trabalhar pra caramba. E aí, só que, enfim, não tinha nada acontecendo no mundo do futebol, né? E eu comecei a pensar, cara, de repente, vamos ver se esse negócio de YouTube também, né? Chegando 15 anos atrasado na festa, né? Todo mundo tem canal de YouTube. Mas aí eu criei muito mais, primeiro, para ver se fazia sentido, e segundo, na lógica de, cara, tem muita coisa que eu faço aqui, ou que eu vivo, que acaba não sendo aproveitada pela TNT por razões lógicas, né? Assim, a TNT, ela não é um canal de futebol inglês, né? Então, ela não precisa estar aproveitando cada gotícula de informação que sai daqui, que só vai interessar a uma porcentagem muito pequena de quem segue a TNT nas redes sociais. Então, tem coisas que são interessantes para quem é fanático por futebol inglês, que talvez a TNT não queira, né? Então, eu vou criar meu canal para falar para essa galera, assim, que talvez queira entender por que, sei lá, o Luke Shaw é titular e não o Tyrell Malacia na lateral esquerda do Manchester United, assim, pô, é uma porcentagem muito pequena da população mundial, né? Então, mas talvez se justifique ter um canal no YouTube. Então, criei, eu estou muito feliz com o que tem acontecido até aqui, porque acho que já tem uma aderência bacana. Eu nunca tive nenhum objetivo de números e ainda não tenho. Então, tudo parece muito bom, de número de inscritos, de visualizações. Eu sei que, né, eu não sou e nunca vou ser, sei lá, o Felipe Neto, né, ou o Flow, eu sei que o meu teto é muito, eu estou chegando perto dele, mas acho que faz sentido, e o que eu fiz até aqui e o que eu tenho lido até aqui de quem frequenta o canal me deixa ainda mais animado para continuar fazendo. Ainda mais que a temporada só começou, acabou de começar, né? Então, vamos ver se eu consigo manter o canal com o nível, com o volume de trabalho que está chegando agora da TNT também, né? Mas acho que eu vou conseguir. E qual que é o meu objetivo? Eu não tenho nenhuma ideia, assim, mas é continuar lá e ver até onde vai, no que vai dar. Bom, você já disse antes que estar aí na Inglaterra como correspondente é mais que um sonho realizado para você. E eu queria saber hoje, morando já há quase 6 anos na Inglaterra como correspondente, você pensa em voltar para trabalhar no Brasil no futuro? Eu não tenho esse plano, mas eu não tenho nenhum problema com esse plano, se ele vier. Pelo contrário, assim, é difícil, cara, porque eu já estou aqui há tanto tempo e hoje eu tenho uma companheira, né? Eu não, assim, eu já tenho raízes aqui do lado pessoal também. Então não é tão simples quanto, pô, deu saudade e vou voltar. Pô, tem várias paradas para colocar na balança. Mas falando só do lado profissional, ainda faz muito sentido na minha cabeça continuar aqui o máximo de tempo que eu puder. Pode ser que daqui a 5 anos ou menos não faça, né? Daqui a pouco, infelizmente, o Guardiola vai sair do City, o Klopp vai sair do Liverpool, sei lá, eu não sei quem é o próximo grande treinador, né? Pode ser que o Conte venha a se estabelecer, o Tuchel, e aí vai ser ótimo para mim também se eles estiverem aqui ainda, mas enfim,
é muito difícil você prever. O futebol é muito cíclico, né, cara? Mas, assim, eu suspeito que por conta desse desequilíbrio financeiro dos últimos anos no futebol europeu, a Premier League ainda tem pano para manga para se manter muito tempo atraindo os principais treinadores e os principais jogadores, inclusive brasileiros, né? Então, talvez o próximo Vinícius Júnior venha jogar no City, no Liverpool, né, no Chelsea, não sei. Mas olha o que o Martinelli está começando a fazer no Arsenal, né? Sempre gostei dele, teve uma lesão e já tem aí mais de um ano jogando muito bem. Buscou o cara no Ituano, né? Então, assim, ainda acho que tem um pano para manga. Então, mas eu não sou do tipo de... Cara, eu não gosto de sentar no trono da arrogância, assim, sabe? Porque, não, pô, tô cobrindo o City, jamais vou voltar a cobrir Campeonato Carioca, estadual. Não, cobriria amarradão. Mas eu preciso que a vida faça sentido, né? Para que eu volte. Mas eu tenho curiosidade, cara. Mas assim, eu acho que eu enfrentaria muita dificuldade, porque não dá para eu acompanhar o futebol brasileiro como eu acompanhava, né? Ainda mais tendo que acompanhar pelo menos 6 clubes da Premier League. É muito jogo para assistir aqui. Assim, eu não consigo também ficar acordado de madrugada para ficar assistindo ao futebol brasileiro. Então, eu acho que eu apanharia, assim, se eu voltasse, porque eu teria que dar uma investida para me ressituar, porque eu saí dos trilhos um pouco. Eu tô, como é que se diz? Eu tô obsoleto em relação ao futebol brasileiro. Fred, agora eu queria saber qual que é a maior diferença do Fred jornalista que chegou aí em 2016 para o Fred de agora. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma diferença de quando eu comecei a trabalhar com jornalismo de esporte interativo para anos depois, que é ser menos fã e um pouco mais repórter, vai? Porque é um pouco para mim, pelo menos, sempre foi um pouco inevitável, sei lá. Vou chegar aqui e ver o Guardiola, cara. Cacete, eu vou entrevistar o Guardiola, tremendo pra cacete pra entrevistar ele, não sei. E vejo o cara e assim, cara, eu só quero ouvir um oi dele, não quero mais nada, sabe? Então, as primeiras experiências foram muito no sentido de, cara, eu só tô chocado de estar aqui, eu não tô nem entendendo o que eu vou te perguntar e tal, vou fazer o feijão com arroz aqui para que o meu nervosismo não sobressaia e tal. Hoje eu acho que, apesar de eu ainda sentir muito tudo isso, né, com vários caras, Guardiola, Klopp, sentia com o Mourinho e, enfim, vários jogadores, eu já estou mais à vontade, mais seguro para poder trazer questões que de fato sejam muito mais interessantes para o todo do que só para mim. Então, ou para o todo não, né? Mas enfim, para mais gente. E questões um pouco mais desafiadoras ou, enfim, no melhor dos casos, que façam eles pensarem. Mas acho que é um pouco isso. Eu mudei um pouco de posição, vai. Idealmente teria sido sempre assim, mas é um pouco difícil quando você vai entrevistar referências e ídolos, né, a princípio. E eu também queria saber, porque assim, muita gente fala que quando você começa a trabalhar com esporte, você deixa o seu amor de lado, né, assim, que o profissionalismo acaba falando mais alto, mas também tem gente que consegue equilibrar muito bem essas duas coisas. Então eu queria saber como é para você, né, você falou que você é torcedor do Fluminense, então eu queria saber como é essa relação. Então, o amor pelo time, você diz, pelo time de coração? Ou amor pelo futebol em geral? Isso. Pelo time? Pelo seu time. Tá. Eu hoje estou numa posição muito confortável, né? Pelo menos eu acho. Talvez eu esteja numa ilusão, mas eu
eu não tenho muito a perder admitindo que eu sou torcedor do Fluminense, porque eu não estou cobrindo o Flamengo, né? Eu não estou lidando com todas as toxinas em torno da rivalidade mal resolvida de torcidas brasileiras com jornalistas que, caramba, que surpresa, né? O cara trabalha com futebol e ele tem um time. Olha que loucura, né? Caramba, quem podia pensar, né? Assim, que surpresa que deve ser você descobrir que o cara que está ali reportando, ele gosta de futebol e por isso ele torce para alguém. Eu entendo que... E acho que hoje em dia, o YouTube e as redes sociais, elas já abriram um canal muito interessante para quem quer ser clubista mesmo. E é isso, enfim, vive na base da provocação. E, cara, tem um público assim, sacou? Quem se propõe a fazer um trabalho minimamente neutro, ou que acho que a neutralidade máxima não existe, mas um trabalho que não compra essa briguinha de torcida, de rivalidade, de clubismo, qual que é o problema se ele torce para X ou para Y, cara? Se ele faz o trabalho, ela faz o trabalho bem, né? Então, assim, só que essa discussão que eu ainda acho absurda que exista, mas ela existe e vai existir por muito tempo, e acho que a gente está muitos passos atrás do que a Inglaterra nisso, apesar de aqui ser um pouco ruim também, mas não é tão ruim quanto no Brasil, pelo menos, eu não estou dentro disso hoje, né? Então, quando eu falo que eu torço para o Fluminense, o cara que torce para o Flamengo, mas me segue, ele me segue porque eu cubro futebol inglês. Então, assim, para ele, beleza, pô, de repente ele pode ficar meio chateado, assim, pô, caralho, o Fred é tricolor, que saco, né? Mas, bom, ele não tá falando do Flamengo, então para mim tá tranquilo. Ele não tá lidando com o Flamengo. Então eu acho que eu tô numa posição tranquila, mas eu sei que, sei lá, como você perguntou lá atrás, agora há pouco, eu posso voltar pro Brasil, né? E evidentemente que eu não vou voltar. Não, peraí, eu falei que era tricolor, mas veja bem, eu não tenho time, eu torço pro Madureira. Não é assim. Eu sei que isso pode vir a ser um problema lá na frente. Mas, cara, eu tô muito disposto a bater de frente com esse problema, porque, pô, não é possível que a gente não consiga amadurecer essa discussão, cara. Assim, não é possível que pessoas não consigam entender que é isso, cara. As pessoas têm times de futebol e muitas delas conseguem separar, né? Nem todas, e hoje acho que tem espaço nas redes sociais para essas que não conseguem, e vida que segue. Acho que também cada um trabalha com o seu nicho e a pessoa vai gostar daquilo que for do gosto da pessoa. Se ela quiser ver uma coisa só sobre São Paulo, ela vai ver uma coisa só sobre São Paulo. E se ela quiser ver algo em futebol geral, ela vai acompanhar outras pessoas, vai acompanhar meios do futebol. E acho que essa discussão nem deveria ser válida, né? É um problema, porque eu acho que mostra o quanto que a gente é bobo em certos sentidos, né? Assim, é uma bobeira, assim, é meio que quarta série, assim, sabe? Assim, criança. Mas é a mesma galera que, se vir alguém com a camisa do rival na rua, vai querer dar um soco na cara, sacou? Que é isso, cara? Então, assim, acho que parte do mesmo problema, assim, que é tratar rivalidade enquanto... tratar o futebol muito a sério, né? O futebol é sério em vários aspectos, mas não nesse, né? Pô, peraí, né? Vida que segue. Então, se você torce para X, eu torço para Y, pô, vambora. Tá tranquilo. Que bom, né? Que bom que é plural. Bom, agora para finalizar a nossa entrevista, a gente tem 2 quadros aqui no Arquibancada e vamos começar por um deles, que é o Momento Flashback, onde a gente pede para você relembrar alguns momentos como que foram marcantes no início da sua carreira. Bom, acho que o primeiro que a gente quer que você relembre pra gente é um perrengue que você já passou durante esses muitos anos de trabalho seu. Tá, tem um bom que envolve uma viagem para Leicester,
vamos lá, eu faço tudo sozinho, né? Então eu tenho que carregar tudo e tudo mais. Tripé, câmera, laptop, equipamentos auxiliares, etc. Bom, foi uma das minhas primeiras viagens. Na minha primeira temporada trabalhando aqui na Inglaterra, eu fui cobrir o Leicester na Liga dos Campeões. Daqui de Manchester para Leicester, tem trem, né? Então você pega o trem. A viagem dura 2 horas e meia. Eu peguei o trem, correto, cheio de mala, tava frio, casaco e tal. Aí coloco tudo no trem, aí sento. Aí 2 horas e meia depois, a próxima estação, Leicester, pego tudo, vou para a porta, abre, saio na plataforma, tudo certinho. Quando eu piso na plataforma, bate o vento e eu percebo, pô, esqueci o casaco, né? Só que na minha cabeça, aquele trem, ele parava e ficava em Leicester. Para mim era a estação final. Então eu volto para o meu assento para pegar apenas o casaco que eu tinha esquecido. Eu deixo tudo na plataforma, porque na minha cabeça eu teria tempo para fazer isso tranquilamente. Tô chegando, pego o casaco, aí tô voltando para a porta, ouço um apito, mas eu não estava familiarizado com as sonoridades do trem, porque era uma das minhas primeiras vezes pegando trem aqui na Inglaterra. Aí eu começo a ver o apito, eu falei, cara, talvez esse apito signifique o que um apito significa no Brasil também, né? Assim, tá fechando. A porta tá fechando. Aí eu começo a acelerar o passo e aí a porta começa a fechar, aí eu corro, aí, pô, cena de filme, assim, a porta fecha na minha cara, eu aperto o botão para ela abrir, ela não abre, evidentemente que ela não vai abrir. O trem começa a andar e, assim, a porta fecha na minha cara e do outro lado da porta, aqui tá tudo meu. Tripé, câmera, mala de roupa, celular, carteira, tudo ali, tudo. Eu tava com nada no bolso e meu casaco na mão que eu poderia ter esquecido tranquilamente, né? Se eu soubesse que era essa troca que eu ia fazer. Aí o trem vai, a próxima estação Londres, tipo 2 horas, 1h30, sei lá, de viagem. E aí eu tava atrasado não, tava em cima da hora para uma entrevista coletiva do Leicester, era o Claudio Ranieri, o treinador ainda na época. Eu desesperado no trem, eu falo, cara, o que vai acontecer? Vão roubar. Aí, na real, a primeira coisa que me passa na cabeça, porque naquela época tinha essa onda aqui de ataques terroristas, eu falei, cara, vão pensar que é bomba. E vão explodir a minha mala, porque vão pensar que é bomba, que alguém deixou aquela mala ali. Aí eu falando com o cara do trem, e meu inglês não era tão bom na época, enfim, cara, deu certo, porque ele avisou a estação guardou minhas coisas, ninguém roubou, ninguém explodiu. Só que eu tive que ir para Londres sem nada de castigo, só pensando no que eu tinha feito, e voltar, então, tipo, umas 3 horas, né, de ida e volta, para voltar a ter contato com a civilização, para avisar ao Brasil que eu tinha feito, né? Perdi a entrevista do Ranieri, mas não perdi nenhum equipamento. Só perdi um pouco da minha juventude com todo o estresse que eu passei naquele momento. Meu Deus, essa história é complicada. E agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente uma história sobre os bastidores. Bastidores. Tem uma boa. Eu não vou levar a temporada, tá, gente? Eu sou muito ruim desse negócio, assim. Mas, enfim, foi oitavas de final, se eu não estou enganado, de Liga dos Campeões. Deve ter 3 temporadas. PSG e Manchester United. Primeiro jogo em Old Trafford, 2-0 para o PSG. É um jogo que o Di Maria marca aqui, xingado muito pela torcida do United. Ele pega uma cerveja e finge beber para provocar, enfim. 2-0 PSG, bagunçou o United. No jogo de volta, o United tinha 10 desfalques. Teve que ir com a molecada para o banco de reservas e tal. O Neymar não pôde jogar a partida. Parque dos Príncipes lotado, não sei o que, uma pressão da torcida do PSG. O United consegue a vitória. Se não me engano, foi 3-1. O United fez 2-0
o PSG diminuiu, algo assim, e nos minutos finais teve um pênalti para o United que o Rashford bate. E aí vamos lá. Quando a gente cobre Liga dos Campeões, durante o jogo a gente tem uma posição muito privilegiada atrás de um dos gols. Tá? Então, durante o jogo, a gente está atrás do gol lá, fazendo as entradas de áudio durante a partida. Como a área de entrevistas não é ali, sempre antes do apito final, a gente tem que sair dali. Então, tem sempre um gap do que a gente não vê do jogo ou do que a gente está em trânsito. Porque a gente tem que sair, a gente, quando fala com os correspondentes da TNT, né? A gente tem que sair de trás do gol para ir, cada estádio tem uma área diferente, para ir para a área de entrevistas pós-jogo. E aí eu vou para essa área de entrevistas pós-jogo, no meio do caminho tem um pênalti, e aí quando eu chego nessa área, que tem uma TV mostrando o jogo, que é o túnel no Parque dos Príncipes, essa área é onde? É no túnel de entrada e saída dos jogadores para o campo e entre os vestiários. Então, assim, é uma posição muito maneira. É bem ali onde o fuzuê acontece pós-jogo. Tem uma TV ali. E aí, pênalti para o United, que se marca classificado, né? E assim, a vergonha acachapante para o PSG. É aquela imagem do Neymar que está fora de campo meio assustado, assim, que ele vai para campo para comemorar e quando ele chega no campo tem um pênalti para o United. O Rashford bate. Aí tá, pênalti pro United, tá? Aí eu tô aqui vendo, meio atrapalhado, assim, montando o tripé, olhando, meio sem entender onde é que eu tô. Cara, quando eu olho pro lado, tá aqui do meu lado, vendo também ali o Alex Ferguson. Porque ele tava ali para esperar para ir pro vestiário para dar um recado pro time e tal, não sei o quê. Cara, o Alex Ferguson é o cara que treinava o United quando eu gostava do United. Além dele ser essa figura mítica, né? Então, assim, ter conseguido viver esse bastidor com ele, e ele comemora o gol do Rashford. Eu até comemoro também para, né, mostrar para ele que eu era torcedor para ver se eu consigo uma interação para ele, mas ele, né, nem me viu. Mas enfim, eu ouvi e aquilo já foi suficiente para mim. Essa temporada foi 2018 e 2019. Foi Boa. 2019 esse jogo. 2019, perfeito. 3 Agora, anos, acertei então. 3 anos. Não tá nem um pouco. Agora, para finalizar, a gente tem um outro quadro, quadro na lata. A gente diz algum tema e você responde na lata para começar uma amizade no jornalismo. Arthur Quesada. É assim? Curtinho, né? Curti. Se quiser dar uma explicação, tudo bem. Cerveja. Não tô te ouvindo. Oi, desculpa, eu tava mutado. Pronto. Um filme, uma série ou um livro? Vamos lá. Pô, tem vários, hein? Um livro. Eu ia falar um livro de futebol, mas eu gosto muito de livros que não são de futebol, porque acho que o futebol a gente já consome de maneira natural, né? Então é sempre bom abrir um pouco. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Belíssimo clássico, recomendo de maneira intensa. Série. Qual série eu posso recomendar aqui? Uma das que eu mais gostei de ver na vida foi Mad Men. Não sei se algum de vocês já viu, mas eu acho muito boa. E filme, né, que você pediu? Filme. Filme de futebol não tem nem como sugerir, porque geralmente... não, tem um que é bom, para não ficar só em não futebol, que é o documentário sobre Maradona, feito pelo Asif Kapadia, que é o cara que fez o documentário do Ayrton Senna, muito bom também, e da Amy Winehouse. É um diretor britânico. Os 3 são maravilhosos. Mas para falar de futebol, o do Maradona, que é a era Maradona no Napoli, e toda a relação com a máfia italiana também, tudo mais, é muito bom. Agora uma música. Uma música? Poxa. Uma música. Tem tantas, né? Deixa eu pensar aqui. Nos Bailes da Vida, Milton Nascimento.
para provar que eu sou velho. E agora uma inspiração. Cara, eu vou trazer um nome que foi um dos caras que me inspirou a ser repórter. Mas ele é uma inspiração, né? Foi isso que você pediu. Uma inspiração que essa não é alcançável, sacou? Assim, é meio que você começar a jogar futebol e falar, pô, eu me inspiro no Messi. Desculpa, mas, né? Que bom para você, mas desculpa te informar. É o Caco Barcelos. Ele é um negócio fora do comum, assim. Uma cobertura marcante. Eu já falei do Liverpool 4-0 no Barcelona. Eu vou falar uma cobertura do futebol brasileiro que me marcou muito enquanto repórter, para não ficar só em Inglaterra, que foi Ceará e Bahia, final da Copa do Nordeste, no Castelão. Cara, foi uma das maiores atmosferas que eu já vivi no futebol, assim. Foi um negócio espetacular. Espetacular. Minha primeira e única final da Copa do Nordeste, na época que a gente transmitia. E me marcou muito. Champions ou Libertadores? Eu tô um pouco incomodado com essa Libertadores brasileira, tá? Talvez porque não seja meu time, talvez. Mas eu tô um pouco incomodada com a falta de pluralidade. Mas, em geral, Libertadores. Essa é legal de perguntar. Messi ou CR7? Messi. Outra. Mas o Cristiano, evidentemente, que, né, é fora do comum também. Assim. Para mim é o segundo da geração, atrás só do Messi. Premier League ou Brasileirão? Aí eu não vou romantizar como eu romantizei Libertadores, não. Vai ser Premier League, assim. O Brasileirão tem muito jogo ruim, cara. É difícil mesmo, assim. Tem muito jogo ruim. Tá melhorando, eu acho, né? Eu acho que, sei lá, 5 anos atrás era pior. 10 anos atrás era um pouco pior. Não sei. Ou é porque eu tô vendo menos. Não sei. Eu vou falar Premier League. Mas é o que eu falei, né? Os pontos de partida são diferentes. Então, é uma derrota quase que inevitável. Assim. O Brasileirão, para ganhar essa, difícil. Uma torcida. Uma torcida? Se quiser, uma torcida. Se quiser falar uma da Inglaterra e uma do Brasil. Tá. Ó, da Inglaterra, a que eu mais gosto é do Liverpool em termos de clima de estádio. Eu tenho, infelizmente, o problema de não cobrir os jogos em times pequenos. Porque como a gente não tem direito de transmissão da Premier League, eu não viajo para fazer jogos. Então, eu não conheci, por exemplo, a torcida do Crystal Palace, que dizem que é muito legal. Eu não conheci a torcida do Newcastle, que também dizem que é. Então, eu só tenho a experiência meio que no Big Six. E a do Leicester, vai? Então, assim, dentro do Big Six, a do Liverpool, para mim, é a mais legal. E no Brasil, para não ficar na do Fluminense, né, para não ser clubista, eu acho que a que mais me impressiona é a do Corinthians. Perdão se eu ofendi algum dos presentes aqui, mas... E para finalizar, um sonho profissional. Cobrir uma Copa do Mundo fora do Brasil, falando de futebol, seria uma e fora do Catar também, se possível. Então, seria uma realização muito, muito grande. Bom, Fred, queria agradecer você por ter aceitado o convite e novamente ter feito a entrevista aqui com a gente, ter disponibilizado seu tempo.
É uma grande honra poder fazer uma entrevista com você, ainda mais que a gente está começando no jornalismo. Eu sou um grande fã do seu trabalho, queria deixar isso claro, um grande admirador também. Então, você também, se quiser deixar um recado para quem está assistindo e deixar suas redes sociais, fazer uma propaganda para você, pode ficar à vontade. Não, boa. Obrigado. Thiago, Luiz, Júlia, obrigado a vocês pela entrevista, pelas perguntas, pelo papo, foi ótimo, pelo convite, né? Espero que vocês tenham curtido também. Obrigado a quem está assistindo aqui. E vamos lá, né? A temporada está começando, então, se for possível, siga as redes sociais da TNT Esportes, as minhas também. Siga o meu trabalho no YouTube. O meu canal é Fred Caldeira também, lá no YouTube. Acho que tem coisa interessante lá para quem quer perder um pouco de tempo com futebol inglês. Então, enfim, mais uma vez, obrigado pelo convite aqui. A gente que agradece. Obrigado, de verdade.